Olá pessoal, mais um vídeo. Estamos aí para fazer a apresentação de mais um tema. Todos estão online? Vamos fazer a apresentação de mais um tema. O tema de hoje aí, já está na tela o tema de hoje. Um só Deus, não três pessoas. Um grande abraço a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão acompanhando mais este vídeo. Aqueles que fazem parte dos grupos, né? Aqueles que moram na Bahia, Minas Gerais, outros estados. Estamos aqui para parabenizar vocês por essa oportunidade que nós temos, né? Parabenizar a todos nós que estamos aqui com mais um tema. Arrastar um pouquinho a tela para lá. Um só Deus, três pessoas é o tema de hoje. Aí está na tela o tema. Vamos começar agora. Ok, o som está perfeito aí, gente? Vamos começar então. Um só Deus, não três pessoas. Nós somos uma só pessoa, né? Deus nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Únicos. Cada um de nós somos únicos. Então, um só Deus. E Deus não é três pessoas, é uma pessoa só, né? Ou são três pessoas? Então vamos lá, vamos iniciar este tema de hoje. A pergunta inicial que nós vamos fazer está na tela aqui para aqueles irmãos, né, com necessidades especiais. Nós colocamos na tela para que eles possam também acompanhar essa mensagem. Quem de nós gostaria de ser chamado de três pessoas de si próprio? Eu pergunto. Quem de nós? Por acaso alguém que está assistindo gostaria de ser chamado de três pessoas? Você é três pessoas? Será que Deus gosta disso? Eu, particularmente, não gostaria de que alguém me chamasse, se referisse a mim e falasse assim, três pessoas de Messias. Eu acredito que nosso Deus, como ele diz que ele é o único, né? Que há um só Deus, como ele vai se permitir dizer ser três pessoas? Eu não gostaria. Então, eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de ter três facetas de nós. Não tem, nós temos uma personalidade, né? Então, assim, o nosso Deus. Aí eu pergunto, será que eu estaria aqui criando uma nova doutrina? Eu não. Quem sou eu para criar nova doutrina? Dizendo que não há três pessoas. Alguns poderiam até dizer, você está criando uma nova doutrina porque não é isso que nós aprendemos nas nossas igrejas, na nossa religião. Olha, gente, o meu compromisso, eu já falei, o nosso compromisso, o nosso, quando a gente fala o nosso, veja, o nosso compromisso é com o evangelho, é com a verdade, não o que ensinam, tá bom? O que ensinam, para mim, não importa, eu tenho que falar o que tem que ser falado. Olha o que eu estou falando, nós não temos compromisso com a teologia, nem católica, nem evangélica, nós não temos compromisso, porque alguém poderia falar, não, mas que foi decidido no concílio, tal, que a doutrina é essa. Aí eu também falo, e eu quico? E o que eu tenho com isso? O meu compromisso não é com isso exatamente. Então nós pregamos, nós falamos a verdade. A verdade, mas é a sua verdade, Messias. Não. Alguém pode até pensar, né, que é a minha verdade, mas eu só vou me ater ao que está escrito. Então, será que eu estaria criando uma nova doutrina? Não. Eu não estou criando nada. Pelo contrário. Eu só repito o que diz as Escrituras. Quem foi que criou a doutrina foi exatamente num concílio, no terceiro século, que criou uma doutrina. Um diácono chamado Atanásio, que depois se tornou bispo, ele foi representando um bispo da igreja, e ele veio com essa doutrina. E tinha um outro que tinha uma doutrina, que era o ariano. Eu não sou nem ariano, nem Atanásio. Eu não tenho nada com isso. Nós não temos nada com isso, né? Então nós falamos assim. Foi no ano 325, quando se deu o concílio ecumênico, um concílio ecumênico em Niceia, para definir tal ensino da doutrina da Trindade, do Deus 3 em 1. Então isso aí foi o quê? Uma decisão naquele concílio, no ano 325, de que Deus, ele é um Deus, mais três pessoas em Deus. Eles é que decidiram isso.
Agora a pergunta que não quer calar: será que o Todo-Poderoso, o Deus, o Criador do céu e da terra, está gostando de ouvir isso do barro que somos nós? Da coisa formada? Nós somos a coisa formada. Será que Deus está gostando de ouvir dizer isso? Falando que Deus são 3 pessoas, dele mesmo? Quando em vários textos que nós vamos apresentar, o Eterno, o Todo-Poderoso Deus, fala que ele é o único, né? Então, como se ele fala que ele é o único, quem sou eu, o barro, a coisa formada, para dizer ao contrário dele? Então, nós vamos inicialmente apresentar textos e as razões políticas e religiosas que levaram o que o catolicismo romano criasse a falsa doutrina do Deus 3 em 1. Nós conhecemos 3 em 1 aparelho de som. Antigamente tinha um aparelho de som chamado 3 em 1, mas Deus é 3 em 1. Deus é único, é um só ser, né? E foi adotada essa doutrina da Trindade, a chamada doutrina da Trindade, ela foi adotada por grande parte dos irmãos, né, das denominações evangélicas. Mas nós não temos compromisso com essa teologia. Então vamos falar o que está escrito. Eles se baseiam nesses textos aí, ó. Se baseiam nesses textos de Gênesis capítulo 1, versículo 26, mas só que isolam o versículo 26. Isolam o versículo 26, esquecem do 27. Nós vamos tratar mais para frente, tá bom? Eles também se baseiam em Isaías 9:6, Mateus 3:16 a 17 e Mateus 28:19 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Também eles se baseiam em Hebreus 3:7, do versículo 7 até o 11, e o versículo principal que eles se baseiam para comprovar, né, a chamada doutrina da Trindade, que nenhum apóstolo falou, é exatamente 1 João 5, capítulo 5, versículo 7. Na verdade, acho que é o 6 e o 7, a gente vai tratar aí. Então, gente, o nosso compromisso é com isso, tá? Essa doutrina da Trindade, gente, ela foi estabelecida na igreja, né? Porque, na verdade, deixou de ser, né, a verdadeira doutrina, porque ele foi institucionalizado um sistema, né, religioso, na verdade. Então, essa doutrina ela foi estabelecida pelo Concílio de Nice no ano 325 depois de Cristo. Quer dizer, no 3º século foi criada essa doutrina, tá bom, gente? Essa doutrina, na verdade, ela destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, que veio, no caso, em carne, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela destrói essa doutrina. É uma forma infame, e a forma infame como ela foi imposta à igreja, pelos interpretadores da igreja, aparece nas páginas da história eclesiástica, ou seja, da história da igreja católica e evangélica também, que eles colocam como história da igreja, né? E que causam aos que acreditam nessa doutrina corar de vergonha, tá? Em que se baseiam para falar isso. Que uma pessoa seja o quê? Que uma pessoa seja 3 pessoas. Então, olha só, gente, vê se não está estranho. Que uma pessoa seja 3 pessoas. Como que uma pessoa vai ser 3 pessoas? E como que 3 pessoas será uma só pessoa? Tem sentido isso? É uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. Não tem sentido. Como que eu sou uma pessoa que sou 3 pessoas? E como que eu sou, ou como que Deus é uma pessoa que é ao mesmo tempo 3 pessoas? Tem sentido? Não tem. Por mais misterioso que seja esse conceito, né, de Deus 3 em 1, para ele ser definido, precisamos buscar nas escrituras, nos textos, né? A doutrina tem que se basear na verdade. Temos que buscar nas escrituras algum texto, tá bom? Que mostre e indique com clareza que os 3, que eles dizem ser os 3, são um. O único texto
onde traz esse conceito é exatamente naquele capítulo 5, versículo 7 e 8 de 1 João. Vamos ler agora esse capítulo de 1 João, aqui, ó. Veja o que está escrito aqui. Depois a gente vai explicar o porquê desses colchetes aqui, tá bom, gente? Vocês estão observando aqui, acho que está dando para ver aí na tela. Aqui, ó, um colchete e outro colchete aqui. Estão percebendo? Depois a gente vai explicar porquê desse colchete na versão João Ferreira de Almeida, fiel, né? A fiel, a de João fez fiel, né? Fiel. Vamos ler aqui, ó. Porque 3 são os que testificam, colchete, no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Vamos prestar atenção. E estes 3 são um. Vejam, esses 3 o quê? Que eles estão falando? O Pai, a Palavra e o Espírito. Está dizendo que o Pai, a Palavra e o Espírito esses 3 são um. Então é o que está escrito, certo? Está escrito. Alguém vai falar, mas olha aí, está escrito. Realmente está escrito. 1 João 5, 7. E depois no 1 João 5, 8, veja o que está escrito. Aí alguém vai falar, está escrito, Messias. Como é que você pode dizer que não é? Ó, e 3 são os que testificam na terra. Está dizendo que 3 são os que testificam na terra. Primeiro foi no céu, agora na terra. O Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam no. Vejam, então veja o que está escrito aí. 1 João 5, 8. Tudo bem. Alguém vai falar, tá vendo aí? Então é melhor você encerrar esse assunto e não continuar, porque a doutrina da Trindade é uma verdade. Né? 1 João 5, 8 está escrito na Bíblia. Né? Mas vamos ver aqui, ó. Em toda a Bíblia, tá bom, gente? Em toda a Bíblia, esse é o único texto que defende o conceito da Trindade, tá bom? Da Trindade. O qual afirma que estes 3 são um. Se a expressão no céu, que a gente acabou de ler, o Pai e a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, não estivesse entre colchetes, que a gente falou ali, se a expressão, até coloquei aqui, ó, se a expressão no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são um, não estivesse entre colchetes, que vocês viram lá os colchetes, realmente, aí seria uma prova perfeita da existência da Trindade, tá bom? Aí não teria o que discutir, né? Porém, tal texto é comprovadamente apócrifo, tá bom, gente? Todos sabem o que é apócrifo, né? Que não está nos originais. Um texto adicionado posteriormente e que não consta nos manuscritos, né, mais antigos. Né? Porém, a maior parte das traduções fiéis já omitiu esse texto. Então vejam, somente essa versão João Ferreira de Almeida é que tem aqueles colchetes ali. Mas a maior parte das versões já corrigiu esse problema, tá bom, gente? A Bíblia de Jerusalém é uma das versões mais fiéis ao original, de que todos nós dispomos na língua portuguesa. E ela já omite tal verso e adiciona a seguinte nota marginal que a gente vai colocar aqui, ó. Aí eu vou ler aqui, ó. O texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso ausente nos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glossa marginal introduzida posteriormente no texto. Então vocês percebam que, na verdade, foi uma adulteração, né? Falando a grosso modo. E está escrito aqui que a gente busca, né? Faz já pesquisando. A edição João Ferreira de Almeida, essa mesma edição que a gente acabou de ler aquele texto, traz a seguinte explicação no início da Bíblia. Vejam, a própria versão diz o seguinte, ó. Todo o conteúdo entre colchetes, tá dando para perceber? É matéria da tradução de Almeida que não se encontra no texto grego adotado. Então perceberam, gente? Então tal ensino sobre a Trindade, tema com base também em Gênesis capítulo 1, versículo 6, né? Isolado tal verso e não considera Gênesis capítulo 1, versículo 27 que vamos apresentar. Então eles também tomam por base o quê? Gênesis capítulo 1, versículo 26, mas eles isolam somente o versículo 26, esquecem do 27. Esse que é o problema.
Eles falam assim, tá vendo? A Trindade existe, porque aqui no versículo 26 diz tal, tal, tal. Né? Vamos ler aqui para a gente entender. Ó. E disse Deus, veja o que eles se baseiam para dizer que a Trindade é uma realidade. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí eles vão falar o seguinte, tá vendo, Messias? Você está ensinando uma falsa doutrina porque aqui está dizendo nossa, Deus está falando nossa. Ué, só porque ele está falando nossa, necessariamente ele está falando de 3 pessoas? Porque quando eu comecei também a apresentar esse vídeo, eu falei assim, pessoal, nós não temos compromisso com a teologia evangélica. Mas aí eu pergunto a vocês, tem alguém aqui na sala aqui? A não ser mais a minha esposa que está ali, logo adiante, né? Então, eu que estou falando. Então, o nosso compromisso, eu não estou... Na verdade, quando eu falo, é uma forma de eu colocar isso. Então, da mesma forma, o texto também, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós já sabemos que o mundo espiritual já existiam os anjos, porque Deus também falava com Jó, tu já existias, né? Isso aí já é uma outra questão, depois a gente pode abordar isso. Mas veja, então quando Deus fala, façamos, ou ele está falando com a sua própria criação, lá os anjos, ou ele é só uma forma de escrever aqui. Vamos ler de novo, ó. E disse Deus, façamos sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o que se baseiam eles que defendem que Deus são 3 pessoas. Mas veja o que diz no versículo 27, que eles omitem. Né? O versículo 27 diz o seguinte, e criou Deus o homem à imagem das suas 3 pessoas. Não é isso. E criou Deus o homem à sua imagem, único. A imagem de quem? De 3 pessoas ou de Deus? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então vejam, se o homem foi criado à imagem de Deus, ele é único também, o homem. Então nós teríamos que ser também 3 pessoas. Então, gente, tem sentido o que se fala? Que uma pessoa são 3 pessoas e 3 pessoas é uma pessoa? Não tem sentido. Deus 3 em 1? Não tem sentido, né? Vamos continuar. Eles também consideram Isaías capítulo 9, versículo 6, também a fim de provar tal texto pagão, tal ensino pagão, na verdade. Então, esse ensino pagão, na verdade, a doutrina da Trindade é um ensino pagão para justificar o paganismo lá na chamada igreja, né, institucionalizada por Constantino que adotou isso aí, né? Eles consideram Isaías 9,6. Veja o que Isaías 9,6 que diz. Porque um menino... Bom, a gente sabe que menino é um homem, né? Ou uma menina. Né? Um menino nos nasceu. Aqui está se tratando de quê? De um ser humano. Aqui Isaías está tratando de um ser humano que ia nascer. Porque um menino nos nasceu. Um filho. Vejam. Aí, um filho que estaria nascendo. Que filho? Um filho humano. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Vejam, chamado. Chamado. É o que nome? Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías 9,6. Então vejam aí. Eles utilizam isso aí para provar a doutrina, né? Doutrina da Trindade. Que, na verdade, se ele é a segunda pessoa da Trindade, porque o que diz os defensores dessa falsa doutrina? Dessa falsa doutrina não, falsa doutrina mesmo, né? Eles dizem que é a segunda pessoa da Trindade, é filho, né? É o filho, é Jesus. Mas veja, como é que está escrito que o nome dele é Pai Eterno? Tem sentido? Se ele é Pai Eterno, ele então é uma única pessoa e não 3 pessoas ou a segunda pessoa. Então, se ele fosse só a segunda pessoa, ele seria só filho e não seria pai também. Então, vejam aí. Então, eles utilizam isso aí para dizer, para provar, né? Provar a falsa doutrina da Trindade. Eles também utilizam Mateus 3,16, versículos 17 e 28 e 19. Ó. Vejam aqui, ó. Vejam o que está escrito aqui em Mateus capítulo 3,16, né? Primeiro, 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram
E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,16. Então, na verdade, ele teve uma visão, né, de uma pomba ali representando o Espírito de Deus. Mas aí a gente pergunta, o Espírito de Deus não é Deus? Ora, o Espírito de Deus, o meu espírito, o seu espírito não é você? É outra pessoa? Não tem sentido, né? Então, quando ele fala assim, tá vendo? Aqui é a terceira pessoa da Trindade, porque tá falando o Espírito de Deus. Ora, Deus não é espírito? Né? Tem sentido essa doutrina, gente? Não tem. Então, eles utilizam também Mateus 3,16. E eles utilizam também, os que defendem essa falsa doutrina, Mateus 3,17. Veja o que está escrito. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Aí eles falam, tá vendo? Aí é a segunda pessoa da Trindade. Mas aqui é aquele menino que nasceu. Então, o Filho de Deus, ele era humano. Tá? E esse Filho de Deus tinha o quê? O Espírito de Deus. Né? Aí eu pergunto a vocês e me pergunto também. Nós somos humanos? Sim. Nós somos anjos no céu? Não, nós somos humanos. Mas temos o quê? Um espírito em nós. Da mesma forma, Jesus. Um menino, um homem, depois quando ele cresceu, que tinha um filho de Deus que era humano, carne, ele era carne e sangue, mas que tinha o Espírito de Deus, igualzinho a gente. Nós somos humanos e temos o Espírito que Deus colocou em nós, uma partícula, vamos dizer, de Deus em nós. Né? Então, mas Cristo, ele já não tinha uma partícula de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus, certo? Aí, quer dizer, vamos ver se tem sentido utilizar isso como sendo a Trindade. Não tem sentido. Mateus 3,17. Veja o que está escrito aqui também, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse aqui é um clássico que eles utilizam para tentar provar isso aí, né? Vão, Jesus falando antes da sua ascensão, depois que ele ressuscitou. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome... Batizando em nome de quê? Batizando em quê? Em nome. É nome, né? É nome ou é pessoa? Né? Se bem que isso aí, depois a gente vai explicar isso aí. É nome ou pessoa? Nome de quem? Do Pai é nome, né? Não é pessoa, não é uma outra pessoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo seria em nome. Mateus 28, 19. Então, eles falam, tá vendo? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Para dizer que são três pessoas e um Deus. Mas é Deus 3 em 1. Né? Mateus 28, 19 que eles utilizam. Então, gente, não obstante ao texto que a gente acabou de ler, vamos ler o que disse Eusébio em seu livro sobre o verso Mateus 28, 19. Então tem um Eusébio, que era um teólogo, né, um doutor, que ele escreveu um livro lá naquela época dos apóstolos, né, ou depois um pouco, ele escreveu relatando esse versículo aí que está em Mateus 28, 19, que a gente vai entender agora. Veja o que Eusébio escreveu no livro dele. Porém, quando volto meus olhos em direção à evidência do poder da palavra, que a multidões ganhou e que enormes igrejas têm sido fundadas por aqueles iletrados discípulos de Jesus, não em obscuros desconhecidos lugares, mas nas mais nobres cidades, quero dizer Roma, Roma Real, Alexandria, Antioquia, todo o Egito e Líbia, Europa e Ásia. Em aldeias entre as nações, me vejo irresistivelmente forçado a voltar meus passos e buscar a razão, e a confessar que eles só puderam ter tido êxito em sua atrevida aventura pelo poder mais divino e mais forte que o homem, e pela colaboração daquele que disse, quem disse? Jesus, né? Fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Deu para perceber, gente?
aqui não tem nada de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas veja o que Eusébio escreveu aqui sobre o que Jesus falou. Eusébio de Cesareia, né? Demonstração do Evangelho, livro 3, capítulo 7. Então ele ainda relata, com certeza, com o poder de Cristo que lhes havia dito, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, 24, 6. Então vejam, gente, sobre aquele capítulo que a gente acabou de ler, a gente não está aqui dizendo que foi adulterado, mas somente um relato de um historiador que tratou do que Jesus falou, né? Então vejo que a gente está só fazendo vocês pensarem, tá? Por que foi incluído Pai, Filho e Espírito Santo aqui, tá bom? Se ele teria falado somente fazer discípulos de todas as nações. E a gente vai entender mais aqui também, gente. E lembrando a vocês que quando Pedro batizou aqueles primeiros irmãos, os 4.000, né? Acho que foi isso, 4.000. Ele falou o quê? Eu batizo vocês em nome de Jesus. Ele não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem algo que a gente precisa o quê? Ter a mente iluminada para entender por que Pedro não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Senão ele teria falado, Jesus não deu a ordem para falar em nome do Pai, do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não deu? Aí a gente fala, teria dado, mas só que Pedro omitiu, ele falou em nome de Jesus somente. Né? E a gente pode também tentar entender melhor o porquê que no livro de Mateus está escrito daquela forma e no livro de Marcos, a fim de comprovar também o que Eusébio também falou aqui, e de fazer discípulos de todas as nações em meu nome, mas veja o que diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, Jesus falou isso antes da sua ascensão, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vocês podem ver que ele está falando para pregar o evangelho. Aí tem essa parte que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Tá escrito aqui, mas quem não crer será condenado. Então você pode ver que em Marcos está mais dentro do que o Eusébio falou, certo? Então vejam aí, para a gente entender. Mas aí muita gente vai falar, tá vendo? Tem que ser batizado para ser salvo. Não, então o ladrão da cruz não era salvo? Então Paulo, quando pregava, não batizava ninguém, então ninguém era salvo. Então não tem sentido, né, gente? Mas isso aí já é um outro tema que a gente pode tratar depois, ok? Vamos lá. Lucas 1,35, que eles se baseiam também. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, tá? Sobre Maria, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, Jesus, que nascer de ti, será o quê? Será que está escrito o quê? Chamado, o quê? Será chamado Filho de Deus. Não é a terceira, não é a segunda pessoa da Trindade. É aquele menino que seria chamado Filho de Deus. Porque eles falam assim, Pai, Filho e Espírito Santo como sendo 3 pessoas. Mas ele, aquele menino que seria chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então não tem sentido também. Joga por terra. Hebreus 3, 7 a 11. Por isso, como diz o Espírito Santo. Aí eles utilizam isso aqui também, né? Como diz o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo diz, não é Deus dizendo? O Espírito Santo dizendo não é Cristo dizendo? Então não é o mesmo, não é outro, não é outra pessoa. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, a voz de quem? De Cristo? Não, de Cristo não, só do Espírito Santo. De Deus? Não, de Deus não, só do Espírito Santo. Ora, mas Deus não é Espírito? Né, gente? Não tem sentido usar isso aqui para dizer que aqui é a terceira pessoa da Trindade. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, Hebreus 3,7, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos, Hebreus 3,9. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos, Hebreus 3,10. Assim jurei na minha ira do único Deus, né? Ou só de Deus de Jesus, não. Porque aí aqui seria só Deus. Só seria o Pai, né? Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Descanso de quem?
Não, só da primeira pessoa da Trindade. Não, é de Cristo. Olha a confusão que eles criaram. Hebreus 3:11, né? Então, gente, a origem da Trindade na história da igreja institucionalizada é o que vamos falar agora. A origem da Trindade na história da igreja institucionalizada. Agora se preparem. Vamos nos preparar agora para saber a origem dessa doutrina da Trindade, tá bom? Vamos agora nos preparar. Se preparem, eu escrevi aqui. Se preparem. Agora nós iríamos, eu não, né? Porque eu não prego essa falsa doutrina. Vão corar de vergonha. Em que se basearam, ou melhor, na verdade, Constantino, né? Foi tudo uma política ali, uma questão político-religiosa para poder incluir várias doutrinas, inclusive aquela dos pãezinhos, tá bom, gente? Né? A gente sabe do Mitra, né? Mas tudo bem, isso aí já é outra coisa, já é outro tema. Vamos corar de vergonha. Vejam. Olha aí, gente. Acho que tá dando para ver, né? Se não, aqui tem 3 deuses. Estão percebendo aí? Eu acho que tá dando para ver, né? Na tela lá, eu tô olhando ali. 3 deuses aqui. Aí se baseiam o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é baseado no paganismo, né? Essa doutrina, que os irmãos são enganados com essa falsa doutrina. No livro O Simbolismo de Deus, eu vou até ler aqui, ó. No livro O Simbolismo de Deus e Rituais Hindus, em inglês, diz a respeito de uma trindade hindu. Trindade hindu, que existia séculos antes de Cristo. Muitos séculos antes de Cristo já existia essa trindade ali de deuses, tá bom? Shiva, que seria a primeira pessoa dessa trindade desses deuses, é um dos deuses da trindade, tá? O primeiro, né, na verdade, que seria o primeiro. Disse que ele é o deus da destruição. Os outros 2 deuses que a gente viu aqui, esses 2, tá? Esse aqui seria Shiva e esses outros 2 deuses. Na verdade, aqui eles colocaram aqui como Shiva, seria esse aqui do meio, tá? Esse seria a primeira pessoa da Trindade. Aqui seria o segundo, aqui seria a terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá aqui, ó. Shiva é um dos deuses da Trindade. Disse que ele é o deus da destruição. Aí seria esse do meio, né? Os outros 2 deuses, esse e esse, seria o quê? Brahma, o deus da criação, e Vishnu, deus da preservação. Para indicar que esses 3 processos que a gente colocou ali são um só e o mesmo. Deu para entender, gente? Olha só o perigo da gente ouvir falsas doutrinas, né? Para indicar que esses 3 processos são um só e o mesmo. Os 3 deuses que vocês viram ali, a imagem, são combinados numa forma única. É daí que foi tirado sutilmente a falsa doutrina da Trindade. Deu para perceber, gente? Deu, né? Agora, tem outras razões do porquê Constantino, que era um príncipe, né, que adotou a Igreja Católica, ter aprovado tal ensino trinitarista, tá? Questões políticas, tá bom? Uma vez que deveria abranger crenças de todas as religiões como aceita lá no seio da igreja, tá? Inclusive, né, as crenças politeístas que a gente já colocou ali. Os 3 deuses, né? A trindade daqueles deuses hindu. Agora, tem outros também, tá, gente? Pra gente entender. Essa foi uma forma de incluir os pagãos na instituição católica, tá bom? Uma vez que se tornou a religião obrigatória e oficial do governo. Tá bom, gente? Deu para perceber? Temos também um registro também de que antes Maria, né, a venerada Maria pela Igreja Católica, era a terceira pessoa da Trindade. Então veja, na verdade, quando a doutrina da Trindade foi criada, Maria era a terceira pessoa da Trindade, não era o Espírito Santo ainda. Depois é que eles colocaram o Espírito Santo. Posteriormente, foi adotado como terceira pessoa da Trindade o Espírito Santo, porque antes era Maria. Deu para perceber, gente?
se vê claramente ensinos construídos artificialmente. Não o que foi relatado pelo apóstolo Paulo e nem mesmo os demais apóstolos, tá bom? Ok? Vamos avançar aqui, fazer a leitura de um texto aqui, ó. O povo que andava em trevas, só para ler um texto para a gente dar um pontapé inicial, para a gente começar, na verdade já começamos, né? Mas para dar uma continuidade, avançar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Viu uma grande luz, que seria Jesus que ia nascer, né? Porque um menino nos nasceu. Um menino. Um filho se nos deu. Olha, o filho é um menino. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará... Se o quê? Se chamará, né? É nome, né? O seu o quê? Nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é Deus também, né? É pai, o filho é pai, pai da eternidade e príncipe da paz. Então vejam aí o texto para a gente entender. Isaías 9:6. Vamos ler alguns textos aqui para comprovar que Deus é um só, né? E não três pessoas. No princípio, criou as três pessoas de Deus o céu e a terra. Messias, você leu errado. Ih, realmente li. No princípio, criou o quê? Deus, o céu e a terra. Cadê as três pessoas? Gênesis 1:1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e a terceira pessoa da Trindade ou o próprio Deus? E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Bom, era Deus ou não era Deus? Se nos textos dizem que Deus é Espírito, então tudo se movia em Deus, né? Então o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, é que tudo existia, toda a existência está em Deus. Deu para entender? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e continua. Todo o universo ele é regido por Deus, o Espírito de Deus. Gênesis 1:2. E disse a primeira pessoa da Trindade ou o próprio Deus? Só ele, único? Disse Deus, façamos. Aí ele falou, façamos. Aí as pessoas vão falar, não, mas aqui então ele está falando das três pessoas. Onde está escrito que são três pessoas aqui? Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Aí diz aqui no 27, criou Deus o homem à sua imagem. Então vejam, embora ele tivesse falado do façamos, mas foi criado só a imagem de um só. A sua imagem, a imagem de um só Deus o criou. Homem e mulher, não é à toa que nós somos uma pessoa, únicos. Ou nós somos três pessoas. Tem sentido, gente? Gênesis 1:27. Eu sou o Senhor. Veja Isaías 45:5. Eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo não é o Senhor? E Deus diz, eu sou o Senhor, então não é Cristo? É. Eu sou o Senhor e não há outro ou não há outro? Não há outro. Mas os crentes falam, não, há a terceira pessoa, há a segunda pessoa. Não há outro. Ele está falando que não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Isaías 45:5. E aqui o que diz aqui, ó. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Não há terceira pessoa. É um só. Eu sou o Senhor e não há outro. Jesus Cristo não é o Senhor? Jesus Cristo é um nome. Não é outra pessoa, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:6. Ele está falando eu, um só. Formo a luz e crio as trevas. Eu, ou três pessoas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Destilai, ó céus, destilais, ó céu, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo fortifique a justiça. Eu, Deus, né? O Senhor, as criei. Tá vendo? Isaías 45:8. Ai daquele, olha só o que Deus diz aqui. Ai de mim, né, também, né? Ai daquele que contende com seu Criador, dizendo que ele é três pessoas.
Tá vendo, gente? Ai daquele que contende com seu Criador. O caco entre os outros cacos de barro, nós, né, aqui, criaturas de Deus. Porventura dirá o barro, nós aqui, ao que o formou, o que fazes? Tá errado, Deus. O senhor está dizendo que o senhor é único? Não, são 3 pessoas, Deus. Né? Porventura dirá o barro, ao que o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45:9. Aí ele diz aqui de novo aqui em Isaías 45:12. Eu fiz a terra, não foram 3 pessoas. E eu criei nela o homem, eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Bom, Deus teria então quantas mãos? 6 mãos, né? Se é que isso é só uma analogia, porque Deus não precisa dessas mãos aqui, né? Então, se ele fosse 3 pessoas, teria que ter 6 mãos fazendo as 2 mãos do Pai, as 2 mãos do Filho e as 2 mãos do Espírito Santo, né, gente? Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos e dei as minhas ordens. Isaías 45:12. Verdadeiramente tu és, aí diz aqui Isaías 45:15, um louvor a Deus, né? Verdadeiramente tu és o Deus, não é? Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel. Vejam, agora vejam aqui, ó. O quê? Salvador. Ora, o Deus de Israel é o Salvador. Quem é o Salvador? Como é que inventaram essa doutrina, gente? Não leram direito a Bíblia, né? Não leram. Né? Então aqui, ó, verdadeiramente tu és o Deus. Bom, ele é o Deus que te ocultas. O Deus de Israel, o mesmo Deus de Israel, o Salvador. O Salvador não é Cristo? Então ele não é o Deus? É o único. Isaías 45:15. Isaías 45:17. Porém Israel é salvo pelo Senhor. Sim ou não? Quem é o Senhor? É Deus, é Cristo. Com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Isaías 45:17. Porque assim diz quem? O Senhor, que tem criado os céus. Ele mesmo criou tudo. Ele mesmo veio e se fez carne. Né? Nasceu o menino. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, não há terceira pessoa, segunda pessoa, só a ele, único. Isaías, tá? É porque assumiu aqui 45 ainda, tá bom? E veja o que diz aqui: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos, quem fez ouvir isso desde a antiguidade. Vamos ler de novo, ó. E anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, que é Jesus Cristo? Que é Cristo, o nome dele é Jesus Cristo? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e o quê? Aqui está escrito o quê? Salvador. Quem é o Salvador? Ele mesmo que se fez carne. Não há além de mim. Vejam, porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Deus justo, é o quê? Ele é Deus, ele é Salvador mesmo que se fez carne, que nasceu, o menino que nasceu. Tá dando para entender? Tá, né, gente? Acho que é possível, né? Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Vamos ler aqui, ó. Que diante de mim se dobrará todo o joelho. Isso aqui está em Isaías 45:23, tá? E por mim jurará toda a língua. Isaías 45:23. De quem é falado isso, gente? Que está escrito, acho que é em Filipenses, né? Que Paulo fala, todo o joelho se dobrará, né? Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o quê? O Senhor, é o próprio Deus. E veja que Isaías anunciou aqui, ó, Isaías 45:23. Foi antes do menino nascer, tá bom? Diante de mim se dobrará todo o joelho. Não se dobrou? Se dobrou, e por mim jurará toda a língua. Então aqui está falando do próprio Cristo, que é o próprio Deus. Não fala aqui, ó. O próprio Deus falando, o Deus de Israel. Não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus. É Deus, não é terceira pessoa, segunda pessoa, nada disso. Tá bom, gente?
Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isaías 45, 23. Lembrai-vos disso e considerai. Trazei-o à memória. Vamos trazer a memória de novo. Ó prevaricadores que não pregam a verdade. Olha o que está escrito ali, o que Deus fala, que é sério, hein? Prevaricadores, aqueles que sabem a verdade, mas torcem a verdade para satisfazer as suas próprias doutrinas. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores, tá? Que tem que falar a verdade e fala mentira. Isaías 45, 8. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Está falando. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há outro, eu mesmo. Isaías 46, 9. Ouvi-me, ó duros de coração que pregam a doutrina da Trindade. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Isaías 46, 12. Estar longe da doutrina e diz que Deus são 3 pessoas, pelo amor de Deus. Faço chegar a minha justiça e não tardará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Isaías 45, 13. O nosso Redentor, cujo nome é o quê? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o quê também? O Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Quem foi o Santo de Israel aqui na terra que veio? Jesus, o Cristo. Ele vem em carne, mas agora ele não está em carne no céu. O nosso Redentor, ele não foi o Redentor? Não foi o que morreu? Cujo nome é o Senhor. O Senhor dos Exércitos não era o Deus de Israel? Ele é o Santo de Israel, não é a segunda pessoa da Trindade. Isaías 47, 4. Por amor de mim eu o farei. Porque como seria profanado o meu nome? Ora, como é que vai profanar o nome de Deus? Dizer que eles são 3 pessoas? Né? Porque como seria profanado o meu nome? E foi profanado. Eles profanaram lá em Niceia, no concílio de Niceia, no 3º século. Porque como seria profanado o meu nome? Né? E a minha glória não darei a outrem. Ele está falando aqui, Isaías 48, 11. Mas aqueles doutores, né? Eles artificialmente, para justificar a inclusão dos pagãos no seio da igreja e para satisfazer a doutrina politeísta, eles colocaram a Trindade. Mas vocês podem ver que eles erraram, porque eles colocaram Maria e depois tiraram Maria e colocaram o Espírito Santo como 3ª pessoa da Trindade. Perceberam a maldade? Né? Isaías 48, 11. Foi profanado, o nome de Deus foi profanado, né? A divindade, o Todo-Poderoso, foi profanado o nome dele. Como que vai profanar o nome do Senhor? Isaías 48, 11. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, ou é outro. Né? A doutrina da Trindade fala que é outra pessoa, que Jesus Cristo é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e o Pai é outra pessoa. Mas veja o que ele fala aqui, ó. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o quê? 3 pessoas ou o mesmo? É a pergunta que a gente faz. E ele está falando isso, que eu sou o mesmo. Eu, o primeiro. É o mesmo, gente, é o primeiro. Eu também o último, ele não é outra pessoa. Isaías 48, 12. Tem sentido essa doutrina da Trindade? Na verdade, foi um engano, né? Para aprisionar as pessoas, os religiosos, dentro de uma mesma doutrina, dentro o ecumenismo, né? Ali a reunião de todas as religiões. E muitos crentes hoje em dia estão nesses enganos ainda, né? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Não era Cristo? Eu sou o Senhor, teu Deus. É o que ele está dizendo, ó. Que te ensine e que te é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, Isaías 48, 17. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim, Isaías 49, 14. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu, ele mesmo único, não me esquecerei de ti, Isaías 49, 15. Isso é uma mensagem pra gente, né? Nunca ele vai se esquecer de nós. Salvação não se perde. Assim diz quem? O Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios. Aí ele está falando dos gentios que seriam alcançados. Né? Isso aqui foi em Isaías 49, 22. Levantarei a minha mão para os gentios e entre os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os
teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isaías 49, 22. Não és tu aquele que secou o mar? Não é não? É outra pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa, o que for? Não. Não és tu que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Sim ou não? Era a segunda pessoa? Não, a segunda pessoa ainda não existia, ainda ia nascer. Né? Então era só a primeira, a segunda não existia, ou então nasceu depois, olha a confusão. Isaías 51, 10. Né? Não és tu aquele que secou o mar? É o mesmo. Porque lembra que Jesus falou para João Batista? Jesus falou que eu sou antes de ti. Acho que tem uma parte lá que ele falava isso aí, tá bom, gente? Que antes ele já era antes, né? Na verdade foi João Batista que falou, né? Antes de mim, ele é antes de mim, né? Porque eu não conhecia, tem que ler lá como é que tá os textos. Portanto, meu povo saberá o meu nome. Portanto, saberá naquele dia que sou eu o que falo, eis-me aqui. Isaías 52. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam a boa nova, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Isaías 53, 1. Mas agora, ó Senhor, tu és o quê? O Espírito Santo? Não, tu és o Filho? Não. Ó Senhor, tu és o nosso Pai. Então ele é o nosso Pai. É o único. O Senhor, né? O Jesus Cristo não é o Senhor? É. Ele é o nosso Pai. Nós o barro e tu o nosso oleiro e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. E a nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, Isaías 65, 1. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Quem cria? Quem cria novo céu e nova terra? Ele mesmo, o único. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Isaías 65, 18. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Isaías 65, 19. Vamos pular só um pouquinho aqui mais, gente. Outros livros que a gente vai ler aqui, que é importante. Eu não sei nem qual o tempo que já está, né, gente? Já está um bom tempo, né? Outros livros aqui, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Quem falou a Josué? Quem falou? Moisés, o servo do Senhor. Mas quem falou? Quem falou para Josué? O Senhor, o mesmo, não é outro. Filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo... Né? Então isso aí foi só para a gente entender que foi o Senhor que falou. Agora aqui... Juízes 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram quem? O Senhor, dizendo, quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, quem? O único Senhor, não tem outro Senhor. A tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, né, o único, estava com ele e muito o engrandeceu. 2 Crônicas 1:1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de quem? Do Senhor único. Por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Aí só para entender que foi o Senhor mesmo, né? Esdras 1:2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor quem? Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Né? Então você pode perceber aí. Veja aqui o que diz em Jó também, aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e temia quem? A Deus, o único Deus. E se desviava do mal. Bem-aventurado aquele, aqui, ó, em Salmo aqui, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. É? De quem? Qual Senhor? A gente anda o quê? Na lei de espírito de vida. O nosso prazer está em quê? Nisso. Na lei de espírito de vida é de quem? É de Cristo, o Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite. Salmo 1:2.
essa lei já está escrita em nós, né? Isso aí foi falado para Davi. Foi falado por Davi, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7, ó. O temor de quem? Do Senhor, o único, né? Eclesiastes também aqui, ó. Que a sua boca não se precipite nem se apresse no seu coração em pronunciar uma palavra diante de quem? Do único ou de 3 pessoas? Diante de Deus. Porque Deus está onde? Deus está nos céus. E você, vocês, na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Não fiquem inventando doutrina da Trindade, não, porque se Deus diz que ele é um, e nós vamos dizer que ele é 3 em 1, Deus 3 em 1. Né, gente? Tem sentido não, né? Essa aqui foi Eclesiastes 5:2. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias 1:1. Jeremias 1:2. A palavra de quem? Do único, né? A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Vejam aí, Jeremias 1:2. Ezequiel 1:1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quedar, os céus se abriram e eu tive visões de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas, né? Como se fosse aquele Deus lá aquele Deus trino lá do politeísta dos hindus? Não. Eu tive visões de quem? De Deus. Ezequiel 1:1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Daniel 1:1. O Senhor entregou... Quem entregou nas mãos de Joaquim? O Senhor entregou nas mãos dele. De quem? De Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá. Vejam aí. Né? Então é a verdade. Daniel capítulo 1, versículo 2. Oséias capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Palavra de quem? Das 3 pessoas da Trindade. 3 pessoas? Não. Do Senhor, o único, o Deus, o Todo-Poderoso. O nosso Senhor, o que veio e que morreu por nós na cruz, é o mesmo, não é outro. Palavra de quem? Do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias, capítulo 1, versículo 1. Vejam as provas aí de que Deus é um só. Joel, capítulo 1, versículo 1. Palavra de quem? Do único Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Veja que por toda a Bíblia é um só Deus. Aí, torcem lá o capítulo 5 de 1 João ainda, né? E João já é um apóstolo que não consegue compreender perfeitamente também da graça, né? Ele estava tentando entender, que isso aí é provado pelo próprio Pedro, e eles ainda torcem um versículo e incluem coisa que não estava nos textos originais. Né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Amós aqui, ó, capítulo 9, versículo 5. Porque o Senhor de quem? Dos exércitos. Quem é ele? É o nosso Senhor. É o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo, abaixará como o rio do Egito. Aqui Amós, capítulo 9, ó. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas. É o mesmo, não é outro, não é terceira pessoa, né? É o mesmo. O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? O seu nome. É o nome, né? Obadias, capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Viu? Isso aqui estava já tratando aqui, ó, da vinda do Senhor, do mesmo Senhor, né? O dia do Senhor está prestes a vir, né? Está tratado aqui na profecia de Obadias, capítulo 1, versículo 15. A palavra do Senhor veio a Jonas, Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio, a palavra de quem? Do mesmo Senhor, né? De um só. Veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Isso é só para a gente entender como Deus está se mostrando sempre uma única pessoa. E tem outros nomes, nós chamamos ele de Senhor, nós chamamos ele de Senhor dos Exércitos, né, de Cristo, e foi assim por diante. Ele passou a se chamar Cristo, foi quando o menino nasceu, tá bom? O Senhor Jesus, né? Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Presença de quem? Presença dele, do único, Jonas 1:2. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria a Jerusalém. Isto aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Palavra de quem? Do mesmo Senhor único. O Senhor é tardio e irá-se. Que Senhor? O mesmo. Né? Mais grande em poder, jamais inocente ocupado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículo 3. Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade? Não é não?
Não é tu, né? És tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, quem é rocha? Cristo não foi chamado da pedra? Né? Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então é o mesmo Senhor, né, gente? Ou não é? Não és tu desde a eternidade? É o mesmo. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Quem foi o santo? Jesus Cristo. É o mesmo. Né? Ele veio em carne, mas agora ele não está mais em carne. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Sofonias 3,14. Sofonias 3,15. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. Rei de Israel. São exaustivos textos, né? Que fala isso aí, né, gente? Minha é a prata e o meu é o ouro. Diz quem? O Senhor dos Exércitos, Ageu. A glória deste povo, a glória deste novo tempo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É o mesmo. Ageu 2, 8, 9. Zacarias, caras sentou diante do Senhor, exaustivos textos, né? Malaquias, que foi o último que a gente vai ler aqui, ó. Sentença pronunciada por quem? Pelo Senhor contra quem? Contra Israel, né? Aí foi sobre lá a lei de Moisés, que eles não estavam cumprindo lá os sacerdotes, né? Agora, o nascimento de quem mesmo? É o nascimento de quem mesmo? E quando foi o nascimento de quem? Quem? Do menino, né? Nascimento de Jesus Cristo. Foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Por quem? Por quem? Pela terceira pessoa da Trindade ou pelo próprio Deus, que Deus é Espírito? Aqui, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade ou é o próprio Deus? É o próprio Deus, porque Deus não é Espírito. A gente vai ler aqui, Mateus 1,18. Ah, sim, então entendemos, né? O menino ainda não existia. Mas o Espírito Santo gerou quem? Um menino. Ah, bom, entendemos, né? Todos nós entendemos, né? Então entendemos, né? O menino que ainda não existia iria se chamar. Não é a segunda pessoa da Trindade. O menino que iria se chamar Jesus. O anjo falou a José. Então agora acho que a gente deu para entender, né? Olha só o que falou José. Enquanto José refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Um anjo de quem? Do único Senhor, né? O Espírito. O Deus é Espírito. Dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é de quem? É dele mesmo. É isso que ele está falando, é dele mesmo. O próprio Senhor é dele mesmo, que nela está sendo gerado. Não é da terceira pessoa da Trindade. É dele mesmo, o Senhor. Né? É do Espírito Santo, Mateus 1,20. Ela dará à luz um filho, um menino, um homem que iria nascer. Né? E você... Gente, olha só, vamos prestar atenção. Você porá, ainda não tinha o nome. Porá o nome, passou a ter esse nome Cristo. Por isso que a gente chama ele de Jesus Cristo. Por isso que a gente chama ele de Cristo. Porá o nome de você... um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, né? Dos pecados dele, Mateus 1,21. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Que Senhor? O Espírito, o próprio Deus. Mateus 1,22. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, ele não seria Deus conosco? Seria. Foi, né? Mateus 1,23. Então, quem é o Espírito Santo que gerou aquele menino? Que se chamou Jesus? Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Quem? Vamos ver, então, o que diz em 2 Coríntios capítulo 3. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, se converte a quem? Ao mesmo, ao Espírito, ao Senhor, a Cristo. O véu é tirado, 2 Coríntios 3,16. Ora, este Senhor é a terceira pessoa da Trindade ou é o Espírito? Ora, este Senhor é o Espírito, ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Está dizendo que ele é o Espírito, não é outra pessoa, a terceira pessoa. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, que é Espírito, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito, pelo Senhor, que é o Espírito, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ele é o Espírito, não é outra pessoa, a terceira pessoa. Né? 2 Coríntios 3,18. Então, por esse motivo, Jesus
que na carne era um homem, Deus encarnado, né, humano ou Deus conosco, em que o próprio Deus habitava, dizia que ele e o Pai eram um, tá bom? Mas no Espírito ele é o mesmo Pai. Olha só o que Jesus falou nos tempos da sua carne. Aquilo que meu Pai... Por quê? Porque gerou aquela pessoa, aquele ser humano. Que Jesus era um ser humano. Ele se tornou homem. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 29. E ele diz em João 10, 30. Eu e o Pai somos dois ou somos um? Gente, olha o que está escrito aí. Eu e o Pai somos dois ou somos um? Somos um. Porque teria... Então alguém falaria assim, não, o Pai é a primeira pessoa e ele é a segunda pessoa. Não, ele está falando que é um. Mas os falsos doutores que criaram isso para justificar a falsa doutrina, para incluir os pagãos politeístas na igreja, falaram que eram dois e mais o Espírito Santo seria três. Que na verdade eles erraram, vamos dizer assim, erraram, que na verdade já está tudo errado. Eles falaram que era Maria, mas depois falaram que era o Espírito Santo, né? João 10, 30, né? Respondam então por que os judeus pegaram em pedras com a intenção de apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que ele e o Pai eram um. Por que os judeus não estão pegando em pedra? Respondam. Vamos responder porque Jesus sempre se referia também ao que o gerou como Pai. Porque ele era um homem, né? Ele veio como homem. Os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. João 10, 31. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas coisas boas da parte do Pai, porque quem estava falando era um homem, Jesus. Por qual delas querem me apedrejar? João 10, 32. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Que blasfêmia? Pois sendo você apenas um homem, que todos estavam vendo que Jesus era um homem, que realmente era, está se fazendo de Deus. Então veja se não é verdade, gente. João 10, 33. Né? Então Jesus estava se dizendo Deus porque realmente ele era o Deus encarnado. João 10, 33. É o mesmo, né? É o mesmo. E não a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Então acho que deu para ler, né? Vamos até ler aqui, ó. Ele é o mesmo. Não é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa como distintas, né? Como ele fala, distinta, pessoas distintas. Acho que deu para ler, né? Então, alguns aí que estão aí, que não estão torcendo o nariz, não quer aceitar, né? Não quer aceitar. Então, vamos ler. Então, vamos ler, né? Nos textos da Bíblia. Olha só aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. E quem é esse Cristo? Vamos ler. Por isso diz, quando ele quem? Subiu às alturas, ele, o próprio Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Efésios 4:9. Aquele que desceu, o verbo se fez carne, né? É também o mesmo que subiu acima de todos os céus. É ou não é? É o mesmo. É o mesmo, aqui está dizendo que é até a segunda pessoa da Trindade. É o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4:10. Ora, olha o que diz aqui em Efésios 4:9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O que quer dizer isso? Efésios 4:9. Perguntamos, Cristo é Deus ou segunda pessoa da Trindade? Cristo é Deus, né? Resposta, Cristo é o mesmo Deus. Perguntamos, o Espírito de Deus é Deus? O Espírito é Deus ou a terceira pessoa da Trindade? A resposta segue no texto, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Deus é Espírito. É o próprio, né? E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Pai, Filho e Espírito Santo são nomes ou designações ou três pessoas da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo são nomes
ou designações, ou são 3 pessoas? São nomes ou 3 pessoas? Né? Eu poderia ter até 3 nomes, eu poderia ser chamado por um outro nome, eu posso ser chamado pelo meu sobrenome. O meu nome é Messias, mas meu nome também é Souza no sobrenome. Né? Quando eu servi a carreira militar no Exército, me chamavam de Messias, mas poderia me chamar também de Souza, porque tinha pessoas que era João das Couves, o nome dele poderia ser Couve, né? Deu para entender, gente? Acho que deu para entender. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são nomes, designações do mesmo, e não pessoas, 3 pessoas em uma pessoa, né? Veja o que diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, pelo único. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Aí foi chamado filho. A quem chamará pelo nome de Jesus. Não é outra pessoa. É o mesmo que se chamou Jesus quando se fez carne. Se chamou Jesus quando se fez carne. Chamou o nome e não outra pessoa que nasceu, mas é o mesmo Deus que veio se fazer carne. Lucas 1:31. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ora, ele foi chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32. O anjo respondeu também aqui em Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E foi chamado. Lucas 1:35. Então vejam que aqui nessa parte aqui diz que ele foi chamado de filho. Mas o anjo também falou que ele seria o quê? Ele foi Deus conosco também, ele foi chamado Deus conosco. Então vejam que era o filho, mas é o próprio pai, porque ele falou: eu e o pai somos um. Então a falsa doutrina da Trindade foi só uma invenção para justificar a inclusão de pagãos no seio da chamada igreja institucionalizada, cujo dono da igreja, o dono da instituição era Constantino, que governava o Império Romano. Então o tema é só isso aí, tá? Um só Deus e não 3 pessoas. Um só Deus que teve vários nomes, várias manifestações dele mesmo, tá? E não 3 pessoas, foi o tema. Até o próximo vídeo, agradecemos a todos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem, de também ativar o sininho, tá bom? E fazer os comentários e o joinha. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais, gente.